Personal, e falando agora em seleção de exercício por grupamento, é interessante que a gente padronize quais grupamentos pertencem às regiões do corpo. Então, quando a gente fala de membros superiores, a abreviação é MMSS, a gente tem 6 grupamentos principais, que são peito, ou peitoral, costas ou dorsais, são sinônimos, tá? Ombros ou deltoides, se você quiser dar uma classificação não anatômica, porque ombro é articulação, né? O músculo do ombro é o deltoide, mas a gente fala ombro. Problema nenhum você falar isso. Bíceps, tríceps e os músculos do antebraço, flexores, extensores, pronadores, supinadores, enfim. Esses são os 6 principais grupos dos membros superiores. E quando a gente fala de tronco, apesar do peitoral, do dorsal fazerem parte do tronco, né, da caixa torácica aqui, a gente tem como definição exercícios para o tronco, exercícios de abdômen e lombar, regiões mais centrais. E falando em membros inferiores, por mera didática, a gente tem o quadríceps, o posterior de coxa, ou jarrete, os glúteos, prioritariamente o glúteo máximo, temos os adutores, os abdutores de quadril, e as panturrilhas. Esses 6 grupos fazem parte do membro inferior, ou seja, nós temos 10 principais grupos e são esses 10 principais grupos que a gente vai selecionar exercícios do iniciante ao avançado e vai prescrever para os nossos clientes para que eles alcancem os objetivos que eles tanto almejam. Lembrando mais uma vez que essa divisão ela é feita por conveniência, porque eu deixei bem claro que o peitoral e o dorsal estão nos membros superiores, que eles fazem parte do esqueleto axial, diferente dos ombros, bíceps e tríceps e antebraços, que estão no esqueleto apendicular. Então, o abdômen e lombar também estão no esqueleto axial. Que legal! Assim como os glúteos, por exemplo, o famoso core, que é abdômen, lombar, glúteo, dorsais, enfim. Esse tipo de classificação é meramente didático, então é muito importante que você saiba o seguinte: não existem exercícios para agrupamentos musculares isolados. Por exemplo, no supino reto que você pega peito, ombro e tríceps, não quer dizer que se você for para o crucifixo reto ou para o fly, você vai fazer somente peitoral. Não, outros grupamentos começam a entrar também. Por exemplo, não entra o tríceps, mas entra o bíceps, porque o bíceps também é adutor horizontal de ombro. O deltoide ele vai continuar trabalhando com o peitoral. Então, esqueça aquela classificação. Não, esse exercício aqui ele é isolado para a coxa. Por quê? Porque existem músculos agonistas que farão os movimentos juntos. Ou seja, o peitoral e o deltoide são agonistas no supino reto. O quadríceps e o glúteo são agonistas no agachamento. O grande dorsal e o redondo maior são agonistas na puxada aberta. Enfim, os músculos trabalham com músculos principais e com músculos principais, só que com menor participação naquele movimento. Então, a gente classifica como puxada é costas, supino é peito,
leg é quadríceps, porém outros músculos agonistas também estão trabalhando naqueles movimentos. A gente tem antagonistas, que são grupamentos musculares que fazem o movimento oposto. Por exemplo, o bíceps ele é flexor de cotovelo e o tríceps ele é extensor de cotovelo. Estão localizados em regiões exatamente opostas do húmero, do seu braço, e eles fazem movimentos opostos. O que isso significa? Durante a contração muscular, enquanto um faz uma força agonista, o outro, até como segurança, faz uma força antagonista, ou seja, ele controla o movimento do bíceps, senão o bíceps contrairia muito rápido, podendo até gerar uma lesão, uma ruptura de tendão, enfim. Então, você também tem músculos antagonistas que fazem o movimento oposto àquele movimento do músculo principal naquele exercício. A gente tem também músculos sinergistas, que são músculos que atuam auxiliando o músculo agonista no movimento, ou então esse músculo também atua estabilizando outro segmento corporal a ponto de facilitar a ativação do agonista no movimento principal, ou seja, o sinergista é o grande parceiro do agonista na contração muscular daquele movimento específico. E, além disso, nós temos também os músculos estabilizadores, que são músculos que trabalham em articulações adjacentes e ajudam o agonista a realizar o movimento. Por exemplo, sem a estabilização da sua coluna com o abdômen ou o lombar, o agachamento ele não pode ser realizado, ou seja, o quadríceps não vai ativar nem o glúteo da melhor maneira possível. Então, para que ele consiga um movimento de carga, um movimento de força, a sustentação da barra dos ombros ela é dada também pelo abdômen e pelo lombar, tá? Lombar que eu acabei de acrescentar esse Mzinho aqui que eu tinha esquecido anteriormente. Então, quando a gente seleciona exercícios, meramente a gente divide em regiões, né, em grupos de membros superiores, tronco e membros inferiores com um conceito didático, para que você consiga selecionar depois exercícios para aqueles grupamentos específicos. Mas lembrando, mais uma vez, que nenhum desses músculos trabalham de maneira isolada, eles podem ser agonistas, antagonistas, sinergistas ou estabilizadores. E essa é a grande sacada na prescrição, de saber não só o músculo-alvo, como também outros músculos que trabalham na execução daquele movimento. E agora eu vou direcionar exercícios iniciantes, intermediários e avançados para a grande maioria desses 10 grupamentos musculares divididos em membros superiores, tronco e membros inferiores. Por quê? Existem alguns exercícios como adutores, abdutores, panturrilhas que não podem ser considerados movimentos avançados. E agora vamos entender para cada um desses grupos musculares, na sua maioria, quais exercícios podem ser iniciantes, intermediários ou avançados.